Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 19 de maio de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Cartas e Crônicas. É um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito Irmão X, que é Humberto de Campos. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será realizada pela nossa irmã Odila. E logo depois vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós iniciamos o capítulo 32 no Reino Doméstico a semana passada, em que Humberto de Campos está nos trazendo as dificuldades da vida doméstica, né? Que muitas vezes se torna um verdadeiro campo de batalha. Ele falou dos ciúmes, da inveja que existe inclusive entre irmãos. Então, estamos aí no meio dessa batalha doméstica, mas vamos para a nossa prece de gratidão a Deus. Mestre Jesus, te pedimos a tua bênção para a noite de hoje e a nossa gratidão pela oportunidade que nos é oferecido para que possamos, Mestre querido, ampliar em nós os teus ensinamentos, nos esforçando para entender o valor da vida, a responsabilidade do compromisso que assumimos. E te pedimos, Mestre, que abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados, que a equipe espiritual que se faz presente conosco recebam a tua inspiração, que a nossa irmã Conceição receba a inspiração dos benfeitores, para que juntos nos unamos com o propósito de aprender a servir, a cuidar melhor de nós e a valorizar o tempo que é nos concedido, de aprender e de realizar, através de nossos esforços, os teus santos ensinamentos. Graça te damos, Senhor, que seja feita a tua vontade, que assim seja. Obrigada, Odila. Então, vamos nós dar continuidade à leitura e ao estudo. Então, voltando um pouquinho, quando ele fala no parágrafo anterior, voltando um pouquinho mais, que ele disse que os hospitais, principalmente os manicômios, né, que existia na época, apresentam um significativo número de doentes que não passam, na verdade, de mutilados espirituais dessa guerra terrível. Essa guerra terrível é a vida de relação doméstica, tá? E incruenta na trincheira mascarada sob o nome de lar. Então, é uma guerra que acontece dentro do lar. Então, quantas pessoas não adoecem pela vida de relação doméstica? Então, vamos voltar lá de onde nós paramos. Não tenha dúvida, o homicídio nas mais variadas formas é intensamente praticado sem armas visíveis em todos os quadrantes do planeta. Porque sempre que a gente pensa em homicídio, a gente pensa em faca, a gente pensa em revólver. Nós não pensamos nesse tipo de homicídio, esse tipo de morte que acontece diariamente na relação. Porque quando você entra em discussão com alguém, que é aquele bate-boca, nós ali, as pessoas envolvidas estão morrendo um pouco, porque vai adoecendo as células. Toda vez que a gente tem um pico de chilique, de estresse, de discussão, a gente destrói o nosso organismo. A gente acaba com o nosso sistema nervoso central, a gente comprime os discos ali da nossa coluna. A gente tem que lembrar que todo o nosso sistema nervoso central, periférico, ele passa ali por dentro
da nossa coluna, né? Tá tudo ali centralizado, o sistema nervoso central. Então, é impossível você discutir dentro de casa e ficar com o corpo saudável. É impossível. Então, isso acaba nos adoecendo. Por isso que ele também chama de homicídio. Quantas enfermidades nós construímos no nosso corpo por conta da nossa vida doméstica? Em quase toda parte, vemos pais e mães que expressam ternura ante os filhos desventurados, né? Então, pais e mães que têm todo o cuidado, toda a alegria, todo o aconchego com aquele filho desventurado. E esses pais mesmo que se revoltam contra eles, os filhos, toda vez que se mostrem prósperos e felizes. Não é uma coisa assim interessante, né? Talvez tenha um pai e mãe que super protege aquele filho que dá um monte de problema e se chateia e trata mal aquele que conseguiu prosperar na vida. Há irmãos, ou seja, existem irmãos que não suportam a superioridade daqueles que lhe partilham o nome e a experiência. Porque partilha o nome, se é meu irmão, ele tem o mesmo sobrenome que eu. Mas esse irmão não consegue suportar a superioridade do outro irmão e a experiência desse irmão. Então acaba agredindo mais ainda o irmão. E companheiros que apenas se alegram com a camaradagem nas horas de necessidade e infortúnio. Ninguém pode negar a existência do amor no fundo das diferentes formas, né? Diferentes formas de uniões a que nos referimos. Mas esse amor ainda se encontra à maneira do ouro inculto. Porque o que a gente para pensar? A gente vê dois irmãos brigando nessa condição muito difícil. E como diz Humberto, não há de se negar que eles têm afeto um pelo outro. Por isso que ele usa o termo aqui, mas esse amor ainda se encontra à maneira de um ouro inculto, incrustado no cascalho duro e contundente do egoísmo e da ignorância, que às vezes matam sem a intenção de destruir. Lembra do nosso evangelho de ontem, quando nós iniciamos o livro dos Espíritos? Qual é o pior de todos, o que mais atrapalha? É o egoísmo. E aqui ele cita, mas esse amor ainda se encontra à maneira de ouro inculto, incrustado no cascalho duro. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, nem que seja por vídeo, o ouro quando está ali misturado ao cascalho. Você consegue definir ele? Então ele chama esse cascalho, inculto aí nesse cascalho, né, duro e contundente, ele chama esse cascalho de o quê? Egoísmo. Então eu quero o melhor para mim, eu quero que seja do meu jeito, eu quero que as coisas estejam da forma que eu quero, tem que girar tudo em torno de mim, tem que fazer do jeito que eu quero, tem que cozinhar do jeito que eu quero, tem que arrumar do jeito que eu quero. Do egoísmo e da ignorância, que às vezes matam sem a intenção de destruir. Porque quando a pessoa está fazendo isso, ela não tem a consciência que ela está destruindo o outro, que ela está acabando com a saúde do outro, né? Por isso que ele diz, matam sem a intenção de destruir. E ferem sem perceber a inocência ou a grandeza de suas vítimas. Porque às vezes a gente faz um julgamento, mas é o nosso lado. Às vezes o outro nem se apercebe. Por isso que ele diz aqui, sem perceber a inocência ou a grandeza de suas vítimas. Por isso mesmo, o Espiritismo com Jesus, convidando-nos ao sacrifício e à bondade. Então, olha só, o Espiritismo com Jesus nos convida ao sacrifício e à bondade. E o que é esse sacrifício? É carregar a cruz e se permitir ser pregado nela? Não, isso aí só Jesus tem essa força. O sacrifício que ele nos pede é de nós nos tolerarmos, é nós fecharmos a boca, muitas vezes, não agredir a ninguém. Deixar o outro fazer à maneira do outro.
Então são esses sacrifícios que é deixar de fazer do meu jeito para aprender a respeitar o jeito do outro. Isso na vida doméstica, né? É o que ele diz. Por isso mesmo, o Espiritismo com Jesus, convidando-nos ao sacrifício, sacrificar a minha vontade, os meus desejos, os meus caprichos e a bondade, ao conhecimento e ao perdão, aclarando a origem de nossos antagonismos. Então, quando ele diz assim, convidando-nos ao sacrifício e à bondade, ao conhecimento e ao perdão. E esse conhecimento é o conhecimento da verdade. É o conhecimento verdadeiramente daquilo que somos. Lembra de ontem te falando? Gente, nós temos que fazer uma autoavaliação, saber o que está por detrás dos nossos desejos, das nossas vontades. Ao conhecimento e ao perdão, aclarando aí de iluminar, né? A origem de nossos antagonismos. Então, se eu não gosto de fulano, se eu não gosto da minha irmã, se eu não me dou bem com meu irmão, se eu tenho uma antipatia da minha mãe, se eu tenho uma antipatia do meu pai, eu tenho que buscar a verdade para saber a origem desse antagonismo. O que está por detrás, o que me incomoda. Isso que ele diz, aclarando, ou seja, clareando ali a origem de nossos antagonismos e reportando-nos aos dramas por nós todos já vividos no passado. Acenderá, se fizermos esse processo de reflexão, um facho de luz em cada coração, inclinando as almas rebeldes ou enfermiças, ou seja, doentes. Então, uma alma rebelde, eu não faço porque eu não quero, é teimosia. Uma alma enfermiça, adoeceu os sentimentos. Adoeceu as emoções. Então está enfermo. Quando você está enfermo, precisa de tratamento. Quando a pessoa chega no nível de enfermidade dessa, uma pessoa extremamente violenta, agressiva, está enfermo. Quantos transtornos comportamentais nós temos agora? E num número cada vez maior. Então imagina que você vive dentro de casa com um TDAH. Tu vai pedir para a pessoa colocar 1000 vezes a toalha no lugar, ele não vai colocar, porque ele tem um transtorno. Então, às vezes, as pessoas convivem conosco e nós não percebemos que essa pessoa tem um transtorno, tem um déficit de atenção. E a gente briga e passa a vida inteira brigando. Então, não é que a pessoa é má, a pessoa tem um transtorno, a pessoa é desligada. E isso é patológico. Então a gente tem que começar a prestar atenção nisso. Então ele diz, inclinando as almas rebeldes ou enfermiças à justa compreensão do programa sublime de melhoria individual, em favor da tranquilidade coletiva, porque dentro de casa basta um textilique para desarmonizar toda a casa, não é isso? Por isso que ele diz, em favor da tranquilidade coletiva e da ascensão, ou seja, de todos realmente evoluírem ali. Desvelando os horizontes largos da vida, a nova revelação, que é a doutrina espírita, dilatará a esperança, o estímulo à virtude e à educação em todas as inteligências amadurecidas na boa vontade, que passarão a entender, nas piores situações familiares, pequenos cursos regenerativos. Então, o que ele está querendo dizer? O que a doutrina nos diz? Que o lar que temos é justamente um meio aonde iremos fazer um pequeno curso de aprimoramento. A gente não vai para a escolinha fazer um curso para aprender alguma coisa? Ele diz que a casa é isso.
é um ambiente que é um curso para eu aprender. Ali todo mundo está aprendendo algo com alguém. Por isso que às vezes é tão difícil. Porque toda matéria que nós não sabemos, ela é difícil. E quando se torna fácil, não preciso mais daquela matéria. Eu já sei tudo. Que é muito difícil essa pessoa, eu tenho que entender. Não é que essa pessoa é muito difícil, é eu que não sei lidar com essa pessoa. Porque se a pessoa tem problema, o problema é dela. Se ela é mal-humorada, o mau humor é dela. Se é introspectiva, a introspecção é dela. Eu é que tenho que aprender a conviver com esse jeito da pessoa. Enquanto isso me incomoda profundamente, é porque eu ainda não aprendi a lição. Entende isso? Pequenos cursos regenerativos, dando-se pressa em aceitá-los com serenidade e paciência, uma vez que a dor e a morte são invariavelmente os oficiais da divina justiça. Porque qual é a função do oficial? Vai chegar lá e notificar, né? E é interessante quando ele diz aqui a dor e a morte. Então a dor faz a gente abaixar a ponta do nariz e a morte nos liberta e liberta aqueles que estão também aprisionados, né? Ou seja, o que está querendo dizer? Um dia vai acabar. Isso não é eterno. São invariavelmente os oficiais da divina justiça, funcionando com absoluto equilíbrio em todas as direções, unindo ou separando almas, com vistas à prosperidade do infinito bem. Assim, pois, meu caro, dispense-me da obrigação de maiores comentários, que se fariam tediosos em nossa época de esclarecimento rápido, por meio da condensação dos assuntos que dizem respeito ao soerguimento da terra. Observe e medite, porque isso aqui é ele respondendo para quem fez a pergunta, né? É Humberto aqui. E quando perceber a imensa força iluminativa do espiritismo cristão, você identificará Jesus como sociólogo divino do mundo, né? Sociólogo, aquele que nos ensina a viver em sociedade, né? O código, mas como sociólogo divino do mundo, e verá no Evangelho o código de ouro e luz, em cuja aplicação pura e simples, reside a verdadeira redenção da humanidade, né? Jesus como sociólogo divino e o Evangelho como código de ouro e luz, e em cuja aplicação, temos que aplicar, aplicação pura, ou seja, às vezes a gente pega o Evangelho e adequa ele à nossa forma. Por isso que ele diz, é o Evangelho puro e simples, sem rococó, sem saramaleco, né? Pura e simples, reside a verdadeira redenção da humanidade. Foi bom, gente? Né? Bem ticadinho, nos trazendo a dificuldade da vida em família e nos convidando a viver o Evangelho dentro de casa. É isso. Acho que a nossa maior dificuldade é aceitar o outro do jeito que é. Não tem jeito. Alguém vai se sacrificar? Vai. Mas é melhor se sacrificar do que enlouquecer. Porque às vezes a gente está há 10, 15, 20 anos chamando a atenção da pessoa pela mesma coisa. E a gente quer que o outro mude, mas na verdade é a gente que tem que entender que o outro é desse jeito. Não vai mudar. Foi bom, né? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então,
Receba um grande abraço da família OS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Humberto de Campos está nos trazendo as dificuldades da vida doméstica, né, que muitas vezes se torna um verdadeiro campo de batalha. Ele falou dos ciúmes, da inveja, que existe inclusive entre irmãos. Então, estamos aí no meio dessa batalha doméstica. Porque sempre que a gente pensa em homicídio, a gente pensa em faca, a gente pensa em revólver. Nós não pensamos nesse tipo de homicídio, esse tipo de morte que acontece diariamente na relação. Porque quando você entra em discussão com alguém, que é aquele bate-boca, nós ali, as pessoas envolvidas estão morrendo um pouco, porque vai adoecendo as células. Toda vez que a gente tem um pico de chilique, de estresse, de discussão, a gente destrói o nosso organismo. A gente acaba com o nosso sistema nervoso central, a gente comprime os discos ali da nossa coluna. A gente tem que lembrar que todo o nosso sistema nervoso central, periférico, ele passa ali por dentro da nossa coluna, né? Tá tudo ali centralizado, o sistema nervoso central. Então, é impossível você discutir dentro de casa e ficar com o corpo saudável. É impossível. Então, isso acaba nos adoecendo. Por isso que ele também chama de homicídio. Quantas enfermidades nós construímos no nosso corpo por conta da nossa vida doméstica? A gente vê dois irmãos brigando nessa condição muito difícil. E como diz Humberto, não há de se negar que eles têm afeto um pelo outro. Mas esse amor ainda se encontra à maneira de um ouro inculto, incrustado no cascalho duro e contundente do egoísmo e da ignorância, que às vezes matam sem a intenção de destruir. Porque quando a pessoa está fazendo isso, ela não tem a consciência que ela está destruindo o outro. Às vezes a gente faz um julgamento, mas é o nosso lado. Às vezes o outro nem se apercebe. O Espiritismo com Jesus, convidando-nos ao sacrifício e à bondade. E o que é esse sacrifício? É de nós nos tolerarmos, é nós fecharmos a boca, muitas vezes, e não agredir a ninguém. É deixar o outro fazer à maneira do outro. Então, são esses sacrifícios que é deixar de fazer do meu jeito para aprender a respeitar o jeito do outro. Isso na vida doméstica, né? Sacrificar a minha vontade, os meus desejos, os meus caprichos e convidando-nos ao sacrifício e à bondade, ao conhecimento e ao perdão. E esse conhecimento é o conhecimento da verdade. É o conhecimento verdadeiramente daquilo que somos. Lembra de ontem te falando? Gente, nós temos que fazer uma autoavaliação, saber o que está por detrás dos nossos desejos, das nossas vontades. Então, se eu não gosto de fulano, se eu não gosto da minha irmã, se eu não me dou bem com meu irmão, se eu tenho uma antipatia da minha mãe, se eu tenho uma antipatia do meu pai, eu tenho que buscar a verdade para saber a origem desse antagonismo. O que está por detrás, o que me incomoda. Quando a pessoa chega no nível de enfermidade dessa, uma pessoa extremamente violenta, agressiva, está enfermo. Então, às vezes, as pessoas convivem conosco e nós não percebemos que essa pessoa tem um transtorno, tem um déficit de atenção. E a gente briga e passa a vida inteira brigando. Então, não é que a pessoa é má, a pessoa tem um transtorno, a pessoa é desligada. E isso é patológico. Então, a gente tem que começar a prestar atenção nisso. Porque dentro de casa basta um ter chilique para desarmonizar toda a casa, não é isso? O que a doutrina nos diz? Que o lar que temos é justamente um meio aonde iremos fazer um pequeno curso de aprimoramento.
A gente não vai para a escolinha fazer um curso para aprender alguma coisa? Ele diz que a casa é isso. É um ambiente que é um curso para eu aprender. Ali todo mundo está aprendendo algo com alguém. Por isso que às vezes é tão difícil. Porque toda matéria que nós não sabemos, ela é difícil. E quando se torna fácil, não preciso mais daquela matéria. Eu já sei tudo. Eu tenho que entender. Não é que essa pessoa é muito difícil. É eu que não sei lidar com essa pessoa. Porque se a pessoa tem problema, o problema é dela. Se ela é mal-humorada, o mau humor é dela. Se é introspectiva, a introspecção é dela. Eu é que tenho que aprender a conviver com esse jeito da pessoa. Enquanto isso me incomoda profundamente, é porque eu ainda não aprendi a lição. É isso. Acho que a nossa maior dificuldade é aceitar o outro do jeito que é. Não tem jeito. Alguém vai se sacrificar? Vai. Mas é melhor se sacrificar do que enlouquecer. Às vezes a gente está há 10, 15, 20 anos chamando a atenção da pessoa pela mesma coisa. E a gente quer que o outro mude, mas na verdade é a gente que tem que entender que o outro é desse jeito. Não vai mudar. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Assim agradecemos a Deus, nosso Pai, por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo e de reflexão. Abençoa-nos, Senhor, da vida, com a Tua misericórdia e que possamos, Senhor, aprender uma vez mais a necessidade de vivermos o Teu Evangelho dentro do nosso lar, em primeiro lugar. Graça te damos, Senhor, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.